Sabe quando a mãe consegue decifrar o choro do bebê? Distinguir entre o choro da fome e o choro do sono? Ou entre um gemido de dor de barriga e um gemido que é só uma birra? Oi povo, que quem vos fala é o Américo, psicólogo, e eu espero que estejam caminhando bem. Faz tempo que eu não apareço aqui, né? Realmente. Talvez depois eu faça algum vídeo sobre esse meu movimento de às vezes desaparecer. Acho que muita gente tem isso. Mas isso é assunto para outro momento. Para quem tem interesse em iniciar o processo psicoterapêutico comigo, basta ir lá no meu Instagram, na minha bio, e preencher o formulário que tem lá. Tem algumas perguntas como nome, idade e tem uma pergunta também opcional se você quiser falar sobre o motivo da sua procura também. Basta preencher e esperar o meu contato, tá bom? Mas vamos lá para o assunto de hoje. Lá no meu canal do YouTube e no IGTV do meu Instagram, tem um vídeo que vocês gostaram bastante chamado Como superar a falta de amor na infância. Mas só que o papo lá foi super rápido e não deu para eu abordar todas as questões que eu considero importantes. Então é por isso que eu resolvi fazer 3 vídeos sobre isso. E aí o primeiro vídeo vai ser falando sobre isso que eu acabei de falar. O que é psicologicamente essa falta de amor na infância. O segundo vídeo vai falar sobre os danos que essa falta de amor, que essa deficiência afetiva pode causar na gente, tanto na fase infantil quanto na fase adulta também. E o terceiro é como superar essa falta de amor. E aí dessa maneira fica muito mais fácil para você entender o que é isso e como agir se esse for o seu caso. Hoje a gente vai falar sobre o que significa essa falta de amor na infância e aí você vai poder identificar se você teve isso ou se alguém que você conhece passou por uma situação parecida também. Se você está me vendo pelo Instagram, sinta-se à vontade para curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus stories. E se tu está me vendo lá pelo YouTube, por favor, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem você achar que precisa. Certo? Aproveita e já comenta também o que está achando até agora. Na psicologia, quando a gente fala em falta de amor na infância, a gente não está falando do amor romântico, não, de filmes, séries, literatura, sabe, aquele relacionado a muita doação e sacrifício. Quando a gente fala psicologicamente em falta de amor na fase infantil, a gente está falando essencialmente sobre falta de suporte para a criança poder se desenvolver. Quando o filhotinho humano nasce, tipo eu, você, ele, diferente de todas as outras espécies, é totalmente dependente, bem fraquinho, não consegue viver por si só. A gente precisa do outro para sobreviver porque a gente não consegue andar, se alimentar, fugir de predadores. Então, para que a gente sobreviva, a gente precisa que outra pessoa cuide de nós, do nosso corpo e das nossas mais simples necessidades. E aí, para além disso, a gente também precisa de um outro tipo de suporte mais ligado à nossa mente e à estruturação dos nossos pensamentos, tanto em como nós pensamos sobre nós, quanto os nossos pensamentos e elaborações também sobre o outro e sobre o meio. E é um suporte que está muito além das palavras, além da mera racionalização da mãe saber que tem que cuidar do bebê porque ele é indefeso. A gente está falando do amor. O Winnicott, que é um psicanalista, que foi um psicanalista inglês, ele teorizou muito sobre questões relacionadas à infância, assim como a Françoise Douto e a Melanie Klein também. Inclusive, beijo para a professora Narjara, que no tempo da minha graduação era super apaixonada por esse tema. E aí o Winnicott, ele tem uma teorização chamada de mãe suficientemente boa. E esse conceito provém de apanhados de casos clínicos que ele atendeu, tá, gente? Não tem nada a ver com o ideal de maternidade, não. Inclusive, esse termo mãe que ele usa foi simplesmente porque geralmente essa é a figura cuidadora tradicional, né, nas famílias onde a gente vê na sociedade. Em um pensamento mais abrangente, esse termo poderia ser substituído por figura cuidadora suficientemente boa, porque uma babá, uma avó, um outro parente ou até mesmo um dos pares do casal homossexual pode desempenhar esse papel também para o bebê. O Winnicott vai falar que a mãe suficientemente boa não é perfeita, mas aquela que dá amparo para o bebê se desenvolver emocionalmente e que o ampara em suas necessidades corporais também. A mãe suficientemente boa falha também. E aí, como ele fala lá no livro Bebê e Suas Mães, é justamente a soma dessas falhas, seguidas pelos tipos de cuidados que a figura cuidadora tem
em corrigi-las que acaba constituindo o que é chamado de comunicação do amor, pelo simples fato de ter ali um ser humano que se preocupa com o bebê. A mãe suficientemente boa é então aquela mãe que é capaz de cuidar do seu bebê, lhe apresentando o mundo à sua volta, se identificando com ele, mas sem deixar de sentir, de falhar, de ser humana também. Isso dará suporte para o bebê passar pelas fases iniciais de desenvolvimento de uma maneira mais tranquila. E agora que vocês já sabem o que seria mais ou menos um tipo de cuidado interessante para o bebê nas fases iniciais de vida, agora a gente pode pensar no contrário, né? No que significaria justamente essa falta de amor na infância. Nos primeiros anos de vida, as crianças precisam dessas coisas, gente. Mas infelizmente, algumas vão nascer em ambientes onde esses cuidados não vão ocorrer. Não é nenhuma questão sobre onde se nasce, ou a quantidade de recursos, ou a classe social, mas tem casos de figuras cuidadoras, né? Mãe, vó, tio, pai, que simplesmente não conseguem dar esse suporte do qual a gente está falando, por questões diversas. Como nos disse Freud, né? O oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. E há muitos casos de crianças negligenciadas em suas necessidades, mal cuidadas. Sabe quando a mãe consegue decifrar o choro do bebê? Distinguir entre o choro da fome e o choro do sono? Ou entre um gemido de dor de barriga e um gemido que é só uma birra? Isso daí é necessário demais, gente. Porque essas coisas, elas indicam que há um processo identificatório entre a mãe e a criança. E aí isso daí ajuda a criança tanto a satisfazer as necessidades dela, quanto a se entender também, a começar a montar o quebra-cabeça que é a personalidade dela, o que ela vai sentir, como ela vai ver os outros. Não receber amor na infância está longe de ser um sinônimo de não ter uma infância boa. Afinal, como eu já disse, há sempre falhas. Mas é importante também mostrar sempre para as crianças que há um movimento de tentar corrigir essas falhas, de tentar fazer de uma forma diferente, menos doída, que machuque menos. A falta de amor é justamente essa indiferença. O não se importar, o deixar pra lá. Sabe aquele, deixa chorar que uma hora para. São essas coisas que indicam alguma deficiência nessa comunicação afetiva, nessa comunicação do amor, da atenção, do carinho. Para vocês terem uma ideia, esse tipo de cuidado que a criança recebe nos primeiros anos de vida é como se fosse o casulo onde ela vai se amparar para poder se desenvolver. E é óbvio que esse casulo não é a prova de erros, mas há sim como a gente pensar em situações mais ou menos favoráveis para um desenvolvimento psíquico e emocional mais saudável ou menos saudável. Candura, afeto, atenção, amor são pontos muito importantes, não esqueça, na relação cuidador-bebê. Estou falando cuidador-bebê para não falar mãe-bebê, né? Porque, como eu já disse para vocês, essa figura materna, ela não precisa necessariamente ser uma mulher, ela pode ser um homem, e não precisa necessariamente ser a mãe biológica, pode ser uma mãe adotiva, pode ser uma tia, pode ser um outro parente, mas essas coisas que eu acabei de falar para vocês são essenciais para o desenvolvimento na criança, para dar suporte para a criança nos primeiros anos de vida. E aí o mesmo ocorre da forma oposta também. Se você der grosseria, indiferença, violência, esses pontos também vão ser importantes, porque é a sua maneira de cuidar do seu bebê. Então, para o seu bebê, aquilo também vai ser introjetado, mas provavelmente, e aí a gente vai ver no próximo vídeo que eu vou postar, isso vai gerar algumas consequências. E por enquanto é só, tá, gente? Agora vocês já sabem o que significa essa falta de amor na infância, o que psicologicamente isso quer dizer. E aí no próximo vídeo eu vou trazer as consequências dessa falta de amor na infância, tanto na fase infantil quanto, obviamente, muito difícil não acontecer, na fase adulta também. Então, confiram, tá? O próximo vídeo e o terceiro também da série, que aí vocês vão ter uma noção mais completa, mais fechadinha a respeito das consequências de como superar e do que é a falta de amor na infância, tá bom? Como falei antes, curtam, comentem aqui o que vocês acharam,
Comentem também possíveis temas que vocês querem que eu traga, tá certo? Sei que eu tô um pouco sumido, mas vou tentar, como sempre tento, aparecer mais por aqui, porque afinal o que eu quero mesmo é ajudar, tá bom? Até mais, gente. Tchau, tchau.